Então essa é a quarta aula e última dessa série de aulas extras sobre reconhecimento de entidades nomeadas. A gente começou essa série de aulas apresentando os chamados modelos de sequência ou classificadores de sequência, que aplicam as ideias de classificação supervisionada para o problema de classificação de sequências. Em seguida, a gente fez uma revisão, uma introdução, uma visão geral, básica de redes neurais para poder absorver o conhecimento sobre a aplicação de redes neurais em classificação de sequências. Fizemos isso, então, nas duas últimas aulas. E na aula de hoje, a gente vai finalmente olhar a aplicação desses tipos de modelos para o problema de reconhecimento de entidades nomeadas, que eu vou introduzir, apresentar e mostrar as técnicas aqui. Okay? Então, é isso que vai ser a aula de hoje. Vai ser uma aula mais curta para a gente poder encerrar essa série de 4 aulas extras. Ok, então vamos lá. Bom, então, esse problema de reconhecimento de entidades nomeadas, ou identificação de entidades nomeadas, ou extração de entidades nomeadas, na realidade, é um subproblema de uma área mais geral chamada extração de informação. O que essa área trata é de problemas onde a gente gostaria de identificar pedaços de informação, ou mesmo dados, né, em um documento textual não estruturado ou semi-estruturado. A ideia dessas técnicas é adicionar semântica e estrutura à informação não estruturada disponível em um corpus de documentos. Isso pode ser páginas web, pode ser mensagens, e-mail, posts, tweets ou SMS, que geralmente são ricos em dados interessantes. Os dados extraídos podem ser usados para processamento futuro, por exemplo, a gente pode armazenar em um banco de dados e depois fazer extração. Então, dentro da grande área de extração de informação, a gente tem algumas tarefas que são bastante clássicas nessa área. A primeira delas, e a que é de maior interesse para a gente nessa aula de hoje, é a chamada de reconhecimento de entidades nomeadas, ou Named Entity Recognition, que o trabalho dessa tarefa é localizar nomes próprios em um texto. A gente vai tentar encontrar cada menção feita a uma entidade nomeada no texto e rotular seu tipo. Exemplos de entidades nomeadas são pessoas, lugares, organizações, nomes de genes ou proteínas, classes de ativos financeiros, qualquer coisa que tem um nome próprio, que tem uma existência própria identificada no mundo real, abstrato ou concreto, a gente pode aplicar as ideias aqui de extração de entidades nomeadas. Também tem uma outra subtarefa que é derivada dessa, que é a extração de relacionamentos. Aí, nesse caso, a ideia é encontrar e classificar relacionamentos semânticos entre entidades mencionadas no texto. Geralmente são relacionamentos binários, tipo fulano é filho de Cicrano, Cicrano trabalha em Beltrano, que é uma outra entidade, relações todo parte, geoespaciais, etc. E, finalmente, extração de eventos, que é encontrar eventos nos quais as entidades participam. Alguns exemplos aqui desses problemas, né? Então, a gente tem esse texto. Na noite da última quinta-feira, 27, a Universidade Federal do Amazonas concedeu o grau a 67 formandos da Faculdade de Direito, em cerimônia de outorga realizada no auditório Lalo Chaves, localizados no campus universitário. Amigos, familiares, professores e técnicos administrativos estiveram presentes para prestigiar o evento. Então, nesse texto, a gente tem algumas entidades. Por exemplo, Universidade Federal do Amazonas é uma entidade do tipo organização. Então, a gente está identificando aqui por essas 3 letrinhas, e uma tag, né, dizendo que essa entidade é uma entidade do tipo org. Então, a Universidade Federal do Amazonas é um nome próprio, é uma entidade que existe no mundo real, certo? Embora abstrata, existe no mundo real. Outra entidade é a Faculdade de Direito, que por sinal é do mesmo tipo, org, né? Auditório Lalo Chaves, nesse caso, trata-se de uma entidade também, mas do tipo loc, ou localização, ou local, né? Então, Auditório Lalo Chaves. E campus universitário também é uma entidade do tipo loc. Então, nesse caso desse texto, a gente tem 2 entidades de cada tipo, org e loc. A gente não tem, por exemplo, pessoa, aqui não tem outro tipo de entidade, só temos esses tipos de entidades. Veja que há algumas ambiguidades aqui. Por exemplo, Amazonas, além de ser, nesse contexto, fazer parte da entidade Universidade Federal do Amazonas, também é um local. O Lalo Chaves, além de fazer parte da entidade local, nesse caso aqui, entidade do tipo local, também é um nome de pessoa, tá certo? Essas ambiguidades são típicas em tarefas de extração de entidades nomeadas
e a gente tem maneiras de lidar com ela, não vamos estudar isso nessa aula, que é curta, mas existem maneiras de lidar com isso. Ok. A gente também aqui encontra um relacionamento. Auditório Lalo Chaves, localizado no campus universitário. Então temos, nesse caso, um relacionamento geoespacial. Né? A gente tem que esse auditório é localizado nesse lugar, e esse relacionamento também poderia ser extraído por um método de extração de relacionamentos nesse caso. Também temos um evento, cerimônia de outorga é um evento, né? que nesse caso envolve a Universidade Federal do Amazonas, tá certo? Então temos aqui exemplos das tarefas de extração de informação associadas que a gente acabou de falar. Outro relacionamento aqui, o realizado a no. Nesse caso, o relacionamento entre um evento e uma entidade. Né? O realizado a no é outro exemplo de relacionamento. Veja que nem todas as partes do texto elas são interessantes do ponto de vista da extração de entidade. Aqui, por exemplo, eu tenho uma data, eu tenho um valor aqui que é 67, que poderiam ser extraídos também como entidades, tá certo? Geralmente são. Mas outras coisas como noite, última, amigos, familiares, professores, etc., não são entidades nesse caso, então a gente não vai extrair, não vai se preocupar com elas. Então, parte do problema de extração de informação é você separar o que é informação útil para ser extraída e o que não é informação útil para ser extraída. Então, aqui tem um outro exemplo de extração de entidades, do problema de extração de informação. Nesse caso, a gente chama esse problema de extração por segmentação, ou IETS, Information Extraction by Text Segmentation. Nesse caso aqui a gente tem um anúncio de classificados, onde a gente tem aqui vários pedacinhos de informação. Por exemplo, a gente tem aqui um bairro, a gente tem um preço, um número, a rua, número de quartos, número de banheiros e um telefone. Né? Então, segmentar essa informação e rotular cada parte desse segmento com um tipo de entidade também é uma tarefa possível de extração de informação por segmentação. Aqui a gente tem um outro exemplo que é preciso de formulário. Nesse caso aqui eu quero pegar partes desse anúncio de veículos aqui e preencher um formulário. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ano do veículo, aqui eu tenho o fabricante, o modelo. Né? Vejam que algumas informações elas são preenchidas não num campo do formulário, mas o preenchimento significa você marcar automaticamente uma dessas opções aqui. Então isso também seria uma tarefa associada à extração de informação. Outra tarefa é agrupamento. Você quer agrupar as entidades por tipo. Então, nesse texto, que é uma notícia, eu tenho aqui pessoas, Sandro Caldeira e Marcelo da Silva são pessoas, e lugares. Copacabana, Nacional de Copacabana, Leblon, né, Avenida Nacional de Copacabana, são lugares. Né? Também uma outra possibilidade é agrupar as entidades pelo seu tipo. Bom, de todas essas tarefas, a que a gente está mais preocupado agora, e vamos estudar um pouquinho mais de detalhe aqui, é essa tarefa chamada Reconhecimento de Entidades Nomeadas, ou NER. Que então é o nosso foco nessa aula. A tarefa, então, é encontrar trechos de texto que constituem nomes próprios e depois classificar o tipo de entidade. Desafios: ambiguidade da segmentação do texto, decidir o que é uma entidade e o que não é, e onde estão os limitadores. Ambiguidade de tipo, por exemplo, a menção JFK pode se referir a uma pessoa, o presidente John F. Kennedy, americano, ao aeroporto de Nova York, que também se chama John F. Kennedy, ou nos Estados Unidos tem várias escolas, pontes e ruas que têm o nome JFK. Então, a qual delas a gente está se referindo é um problema de ambiguidade de tipo. Né? Washington, por exemplo, que também é um presidente americano e nomeia vários lugares. Pode ser uma pessoa, uma localização, uma entidade política, uma organização, um veículo. Amazon pode ser a empresa ou pode ser, em inglês, o estado do Amazonas, ou a floresta amazônica, ou a Amazônia. Bolívar pode ser a pessoa Simão Bolívar. Uma organização chamada, uma seguradora que existe chamada Bolívar. O instrumento monetário, que é a moeda da Venezuela, também é Bolívar. Louis Vuitton pode ser a pessoa, organização, produto comercial. Então, existe um bom grau de ambiguidade na tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas. Bom, então, de novo, qualquer coisa que possa ser referida como um nome próprio, uma pessoa, um local, uma organização. O conceito pode ser geralmente estendido para itens que não são entidades em si, como datas, horas, expressões numéricas, como preço, etc.
Nesse caso aqui tem um texto que a gente vai usar como exemplo, onde a gente tem várias entidades identificadas. Então, por exemplo, nesse texto a gente tem United Airlines, que é uma organização, a gente tem Friday, que é uma referência de tempo, a gente tem $6, que é a referência de moeda, né, money, outra organização, American Airlines, outra organização, AMR Corp, Tim Wagner, né, é uma pessoa nesse caso, United, que é uma organização que, por acaso, é uma outra maneira de se referir à mesma entidade United Airlines, UAL Corp, né, Thursday Tempo, Chicago localização, Dallas localização, Denver localização, São Francisco localização. Então, a gente tem que ter entidades de vários tipos aqui. Então, cada entidade aqui deve ser rotulada, deve ser primeiro localizada no texto e depois classificada de acordo com o seu tipo. Certo? Essa aqui é a tarefa que a gente está procurando. Muitas aplicações também precisarão usar o tipo de entidade específico, como, por exemplo, proteínas, genes, produtos comerciais, obras de arte, etc. Geralmente a gente tem alguns tipos mais típicos. Pessoa, né? Pessoas e personagens, por exemplo, Turing é o gigante da ciência da computação. Turing seria nomeado aqui com a tag pair. Organizações, companhias, times, etc. O IPCC, que é o painel de mudanças climáticas, é uma entidade, né? O IPCC alertou sobre o ciclone. Locais, por exemplo, regiões, montanhas, rios. O Monte Roraima está na Serra de Pacaraima. Nesse caso aqui eu tenho o Monte Roraima, que é uma localização, e Pacaraima, que também Serra de Pacaraima, que também é uma localização. Entidades geopolíticas como países, cidades, estados. Presidente Figueiredo foi o tema do programa. Então, Presidente Figueiredo aqui seria uma entidade do tipo GPE. Instalações ou facilities, pontes, prédios, igrejas, que é FAC, né? Então, a Rio-Niterói é sempre movimentada. Então, Rio-Niterói seria rotulada com o rótulo FAC. Veículos, aviões, trens, carros. Era um Ford Falcon clássico. Então, Ford Falcon seria rotulado com a tag VEH. Ok? Vamos em frente. Nessa aula, a gente vai tratar o problema de reconhecimento de entidades nomeadas como um problema de rotulamento de sequências. Então, a abordagem padrão para NER é fazer o rotulamento da sequência da palavra por palavra, no qual as tags atribuídas às palavras capturam os delimitadores e o tipo. Então, todos os classificadores de sequência que a gente viu, como o MAM, o CRF, na realidade, mesmo o HMM, foi um dos primeiros modelos usados para isso, podem ser usados para essa tarefa. Eles podem ser treinados para rotular palavras em um texto com tags que indicam a presença de tipos específicos de entidades nomeadas. Então, eu posso, por exemplo, treinar um MMM, um CRF ou um BLSTM para rotular as entidades, nesse caso aqui, American Airlines, ARM Corp, Tim Wagner, etc. Bom, a maneira como classicamente essas anotações são feitas para o treinamento é usando uma abordagem de anotação chamada BIO, ou tem autores que chamam de IOB, mas tanto faz. Essa abordagem foi proposta há bastante tempo atrás, em 95, e basicamente eu anoto cada token ou cada palavra individual do meu texto com uma tag, e essa tag ela envolve o tipo da entidade e os prefixos B e I. B vai ocorrer quando o token ele começa uma entidade, né? E I é quando ele continua a entidade. A gente chama de begin e interior, né? Começo, início e interior. Né? E se o token ele não está associado a nenhuma entidade, eu uso a tag O. Então, por exemplo, no nosso texto aqui, American Airlines, a unit of AMR Corp, immediately matched the movie spokesman, Tim Wagner says. Então, American é uma entidade do tipo org, então para o treinamento eu vou rotular esse token com BORG, Begin Org. E Airlines continua essa entidade, é uma outra palavra associada a essa entidade, então eu vou rotular com IORG. Então aqui eu delimitei uma entidade que começa com América e continua em org. O próximo token, que é uma vírgula, ele não pertence a essa entidade. Então a tag que eu vou colocar para o treinamento é O, certo? Porque não pertence, outside, fora de qualquer entidade. Então, a vírgula, o A, o unit, o off. A seguir, AMR é o token que pertence a uma outra entidade. Nesse caso, a entidade é AMR Corp, então eu tenho BORG e IORG para separar, para delimitar essa entidade.
Em seguida eu tenho de novo vários tokens que não pertencem a nenhuma entidade, então estão todos rotulados com O. E finalmente a última entidade é o Tim Wagner, então BPER, né, e Wagner com I, com o token IPER. E SED e ponto, que são os dois últimos tokens, eles também são outside. Certo? Então, o trabalho do classificador, a partir do treinamento com essa anotação, a anotação BIL, é anotar sentenças novas, não vistas, com os mesmos tokens. Tá certo? É assim que então a gente vai fazer para identificar as entidades de um texto no teste. Então, como a gente fez no caso do MAMM ou CRF para o caso da tarefa de post-tagging, que foi que a gente usou quando a gente estava estudando esses modelos, obviamente a gente vai ter que usar um monte de features para treinar esses modelos. Existem aí um conjunto de típicos de features que são muito usadas em NER, tá certo? Então, os modelos como MAM ou CRF, que são modelos discriminativos derivados diretamente do regressão logística, vão fazer isso baseado em features. A gente viu isso na primeira aula dessa série, 3 dias atrás. Então, por exemplo, a gente pode ter uma feature que identifica a palavra especificamente, a identidade de WI, identidade das palavras vizinhas, os embeddings de WI, embeddings das palavras vizinhas, o post-tag de WI, o post-tag das palavras vizinhas, o chunk, ou seja, a que pedaço gramatical pertence essa palavra, base chunk das palavras vizinhas, presença de WI em um gazetteer, ou seja, um dicionário. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre gazetteer. A forma da palavra, forma das palavras vizinhas, vou mostrar aqui sobre as formas daqui a pouco. WI pertence a um prefixo, WI pertence a um sufixo, WI está em maiúscula, WI tem Y, enfim. Né? As features de forma são calculadas, como a gente até mostrou já em aulas passadas, usando máscaras de forma. Né? Então, por exemplo, a MZ2123 tem a forma XXDDD. A MZ2134 também tem a forma curta XD. Então eu posso usar isso também para calcular features. Tá certo? Essa aqui é a ideia. Aliás, como a gente viu em post-tagging, como a gente viu antes no regressão logística para modelos de classificação de classe única. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, se tiver a palavra L'Occitane, vou aplicar aqui várias features. Então, por exemplo, prefixo L', prefixo L apóstrofe O, prefixo L apóstrofe OC, sufixo TEIN, sufixo N, sufixo NEC, sufixo E, tudo isso são features que eu posso calcular em cima da palavra L'Occitane. Também posso dizer que ela tem o word shape X, um monte de X minúsculos, com apóstrofe, e o word shape menor, X repetidos várias vezes, seguido de apóstrofe, X minúsculo, maiúsculo repetidos várias vezes, e X maiúsculo. A literatura mostra que essas features de shape, que a gente viu aqui de forma, elas geralmente são muito efetivas para modelos de classificação de sequências baseadas em features e, portanto, são bastante usadas. Então, por exemplo, no caso nosso textinho lá que a gente está usando aqui no nosso exemplo, né? Então, por exemplo, isso aqui seriam as features extraídas de American, né? O post-tagging, o chunk, o shape e o label, porque eu tenho que fornecer o label para poder treinar, mesmo para airlines e mesmo para cada um dos outros tokens dessa lista, tá certo? Vejam que essas features, pessoal, elas são computadas automaticamente a partir da definição das funções de feature, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Aqui eu não estou mostrando todas, não estou mostrando prefixo, não estou mostrando várias outras, mas dá para a gente ver, certo? O chunk em particular, ele precisa de um classificador de sequências parecido com o que a gente... E pós também, né? Uma classificação de sequência em si só para a gente poder não ter que fornecer essas features automaticamente, manualmente. Então a gente pode usar também classificadores de sequência já prontos para pós e chunk para fazer esse cálculo aí. Geralmente os pacotes de NER, né, eles já trazem funções que calculam automaticamente o pós e o chunk das palavras para poder gerar essas features sem a gente ter que fazer isso manualmente. O que a gente tem que fazer é rotular os labels, né, para poder fazer a extração. Bom, aqui eu também mostrei a existência de gazetteers, tá certo?
que são espécies de dicionários. Então deixa eu falar um pouquinho mais sobre gazetteers. Então, dicionários são usados para implementar funções de features binários que determinam se a palavra pertence ou não a um dicionário. Eu tenho vários tipos, por exemplo, um gazetteer, que é uma lista de nomes de lugares, geralmente fornecendo milhões de entradas. Lista de nomes, nomes e sobrenomes derivados do censo decenal dos Estados Unidos, por exemplo, é muito usado. Outra lista, por exemplo, catálogo de empresa, produtos comerciais, espécimes, biológicos, minerais, etc. Essas listas, esses dicionários, geralmente estão prontos, né? A gente não precisa refazê-los. Geralmente a gente faz download de alguma fonte original. Há alguns anos atrás, bastante anos atrás, a gente desenvolveu aqui no PPGI, né? Um aluno meu de doutorado desenvolveu um método, né, que é muito baseado em dicionários, né? Os artigos estão disponíveis aí, lá no final da referência. Um problema dos dicionários é que eles podem ser difíceis de criar e manter, mas eles são bastante efetivos como features para o modelo. Bom, uma vez que eu tenho as features todas calculadas, então eu tenho o conjunto de treinamento e as features todas, um classificador de sequência como o MMM ou MEMM ou CRF pode ser treinado para rotular novas sequências. Então você vai treinar o classificador para poder então fazer a classificação, né? Então nesse caso aqui, por exemplo, eu estou treinando, o treinamento é feito varrendo a sequência de tokens da esquerda para a direita e eu vou gerar, o meu classificador vai pegar cada palavra do texto, usar uma janela, nesse caso uma janela de tamanho 2 para pegar a vizinhança, e em cima dessa vizinhança eu vou calcular as features para poder então treinar o meu classificador. E aí o treinamento é como a gente já viu antes para o MMM, para o CRF, usa regressão logística, etc, etc, do mesmo jeito que a gente viu para gerar os pesos do classificador e vai gerar então um modelo que pode ser usado depois para calcular, para rotular novas sentenças. Bom, no caso então isso é a abordagem tradicional que usa classificadores supervisionados. A gente também pode usar um algoritmo neural de NER para poder fazer a extração de entidades. Nesse caso, tem sido muito usado recentemente uma abordagem baseada na rede BLSTM que a gente viu na aula passada. Então, os embeddings das palavras e caracteres são computados para cada palavra WI da entrada, e as palavras são passadas por duas redes LSTM, uma à esquerda e uma direita para a esquerda e outra à esquerda para a direita, cujas saídas são combinadas. Por exemplo, são concatenadas em uma única camada de saída de posição I. Eu vejo que nesse caso eu não tenho que de antemão determinar quais são as features. Eu não preciso fazer aquela história toda que a gente viu antes de tentar arbitrar algumas features e calcular as features sobre a entrada. Esses modelos se resolvem a partir dos embeddings. Claro que eu tenho que ter treinamento, mas eu vou ter os embeddings para capturar qual que é a característica dessas palavras do texto para poder então depois fazer a predição. No método mais simples, a saída é passada diretamente para um softmax, que vai criar uma distribuição de probabilidade nas tags NER. A tag mais provável é escolhida para a saída TI, ou seja, eu vou rotular o meu token na sentença de teste com a tag mais provável calculada pela rede BLSTM, já a partir da entrada dos embeddings. Né? Essa abordagem gulosa ela é geralmente suficiente de a gente pegar a melhor de todas, porque ela não captura bem as restrições que os tokens vizinhos têm um sobre o outro. Por exemplo, em muitos casos, eu tenho a informação de que a tag IPER deve seguir outro IPER ou BPU, por exemplo, que são tags do treinamento. Né? Então, o que geralmente é feito é a gente usar essas features, essas computações feitas a saída da rede neural e alimentar um modelo CRF automaticamente. Tá certo? Por que o modelo CRF? Porque a gente já sabe que o modelo CRF ele olha a vizinhança dos tokens, né? Ele tem probabilidade baseada na vizinhança do token. Poderíamos usar um MM também, mas o CRF tem aquela vantagem de ser bidirecional naturalmente, tá certo? Então a solução para esse problema é usar uma camada CRF na parte superior da saída do BLSTM. E para a gente fazer a decodificação, ou seja, a inferência,
vamos usar o algoritmo de Viterbi, que é nosso velho conhecido desde lá do HMM que a gente viu na aula de 2 dias atrás, na segunda-feira dessa semana. Certo? Então essa aqui é a ideia. A gente então parte dos LSTM. Nesse caso, os embeddings são usados aqui embeddings de caracteres e embeddings das palavras, usando o algoritmo Glove, nesse caso, foi um daqueles que a gente mencionou. Esses embeddings, então, são combinados. Os LSTM, à esquerda e à direita, vão gerar a saída da rede neural, e essa rede neural vai ser usada, então, como se fossem features para o CRF. A grande vantagem aqui é que eu não preciso manualmente determinar qual é o conjunto de features, né? Essas features são calculadas automaticamente a partir da concatenação. Essa abordagem hoje que usa BLSTM com CRF na saída representa hoje o estado da arte em extração de entidades nomeadas, tá certo? Bom, a gente não vai ter mais tempo de esticar demais esse curso, né? Já foram 4 aulas extras. Eu estou programando para breve um curso específico sobre extração de informação e aí a gente talvez tenha mais tempo de detalhar essas coisas todas que a gente viu, ok? Bom, então é isso. Assim termina essa série de 4 aulas extras. Espero que tenha sido de algum proveito. Muito obrigado.